Amém, amém. Jesus é o Senhor. Mais uma leitura do Alimento Diário. A minha graça te basta. Quarta semana, sábado. Os irmãos que não acompanharam os outros vídeos podem voltar nos outros vídeos e ver a introdução. Nesse vídeo eu vou apenas ler e quero encorajar os irmãos a desfrutar também dos versículos propostos no Alimento Diário, que estão também abaixo na descrição. Amém? Versículo ler com oração. Nós já falamos a respeito de ler e orar a palavra. É uma prática comum entre os santos para exercitar o espírito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todos nós que fomos chamados por Deus, fomos chamados segundo um propósito. E esse propósito ele é eterno, amém? Vamos ler e orar esse versículo? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor, nós sabemos, Senhor, nós sabemos pela fé, Senhor, pela Tua palavra, que todas as coisas cooperam. Senhor, muito obrigado por cada situação, por cada dificuldade, por cada acontecimento. Senhor, obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos, porque eu sei que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que te amam. Sim, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Senhor, obrigado por ter me chamado, por ter me escolhido. Oh, Senhor Jesus, amém. O título de hoje é A Formação de um Ministro da Nova Aliança. No contexto em que estamos vivendo e à luz da palavra atual, veremos que um ministro da nova aliança é formado por 5 itens. Hoje apresentaremos 4 deles. O primeiro item se refere ao recebimento da comissão divina. Aqui vemos que o ministro da nova aliança não surge com base em coisas que ele faz, mas de uma comissão que ele recebe de Deus. Ou seja, o ministro da nova aliança, ele precisa receber uma comissão do próprio Deus. Então ele não é alguém que começou um trabalho do nada, ele não é alguém que começou fazer por si mesmo, mas alguém que recebeu uma comissão de acordo com a palavra profética. Amém? Ao olhar para a história e para os ministros que nos precederam, percebemos que eles receberam uma comissão do Senhor. Por exemplo, Eliseu, quando soube que Elias estava para morrer, pediu que lhe fosse concedido a porção dobrada do seu espírito. Isso é 2 Reis 2, versículo 9. Ou seja, ele queria o mesmo fogo, o mesmo encargo que havia em Elias. De igual modo, o apóstolo Paulo afirmou que não foi desobediente à visão celestial. Atos 26, 19, quando ele está falando com o rei Agripa: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, Deus apareceu para ele, o Senhor Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, conversou com ele, dali ele entrou para Damasco e o Senhor mostrou para ele, mandou Estevão Ananias até ele, para falar das coisas que ele iria ter que fazer, iria ter que pregar e o que ele iria ter que sofrer. Então ele não foi desobediente à visão. Então todos nós que somos chamados por Deus temos uma comissão. E essa comissão é uma visão que o Senhor nos dá a respeito do que nós devemos fazer, da onde nós devemos ir, aonde nós devemos chegar. Então essa é a comissão que o Senhor nos dá. Então o primeiro item para a formação de um ministro é ter recebido uma comissão do Senhor, não de homem nenhum, mas do próprio Deus que comissionou ele a realizar algo. Vamos continuar na leitura, que diz: que nos derramemos em oração diante do Senhor, pedindo-lhe tal experiência. Amém? Então vamos pedir ao Senhor: Senhor, nós queremos ter essa experiência de receber algo do Senhor, receber uma comissão divina, um chamamento divino. Amém? Senhor Jesus. O segundo item diz respeito à constituição da palavra fundamental e profética. Amém?
É fundamental que o ministro da Nova Aliança leia a Bíblia e os livros espirituais, pois seu conhecimento da palavra não pode ser superficial. Então, o ministro da Nova Aliança ele não pode ter um conhecimento superficial da palavra, um conhecimento raso. Ele precisa conhecer a palavra fundamental e a palavra profética. Amém? Senhor Jesus, vamos continuar? Senhor Jesus, é preciso ler, estudar e se aprofundar na palavra fundamental. Isto é, aqui estabelece os fundamentos da fé cristã. Inclusive, nós estamos tendo um curso baseado no livro Fundamentos da Fé Cristã, toda terça-feira. Convoco os irmãos a participarem. São 3 livros da editora Árvore da Vida, que é o Fundamento da Fé Cristã, volume 1, volume 2 e volume 3. Então, esses livros espirituais ele também dão uma base sólida para nós estarmos fundamentados na palavra fundamental. Além disso, o ministro também deve estar atualizado com a palavra atual do Senhor, pois ele traz direção para a nossa vida e nosso ministério. Hoje, por meio da tecnologia, podemos acompanhar de perto a palavra profética. Hebreus 2:1. Graças ao Senhor. Então, o ministro da Nova Aliança, ele também precisa estar constituído e atualizado desta palavra profética, que é a palavra atual, que é como uma candeia que direciona o povo de Deus. Mas o povo de Deus, ele nunca está perdido, ele nunca está sem saber para onde ele está indo, de onde ele veio e aonde ele vai chegar. A palavra profética tem em si a responsabilidade de conduzir um povo e mostrar aonde ele estava, onde ele está e para onde ele está sendo conduzido. Então, a palavra profética é a luz que clareia o caminho de cada cristão enquanto ele caminha. Então, o ministro da Nova Aliança ele precisa estar atualizado com essa palavra profética. E os meios digitais têm se tornado uma grande ferramenta aí para propagar essa palavra fundamental e profética. O terceiro item mostra que o ministro da Nova Aliança é formado pela experiência das riquezas de Cristo. Não se trata apenas de conhecer a palavra, mas de experimentar as riquezas de Cristo. O ministro da Nova Aliança experimenta a reconciliação, o perdão dos pecados, a justificação, a santificação, a transformação, a conformação e a glorificação. O ministro da Nova Aliança ele precisa não só apenas saber dessas coisas, mas ele precisa experimentar no seu dia a dia, no seu viver cristão, todos esses aspectos que foi falado das riquezas de Cristo. Amém? Ele não fica na esfera doutrinária, mas aplica essa verdade em seu viver. Além disso, a Bíblia apresenta inúmeros aspectos que compreende as insondáveis riquezas de Cristo. Amém? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, todas as riquezas de Deus estão contidas nele, e tudo o que precisamos também está nele, ou seja, em Cristo. Em 1 Coríntios, por exemplo, Cristo é representado como alimento e bebida espiritual. Amém? Cristo é o nosso alimento e a nossa bebida espiritual. De modo que o que nos satisfaz é fazer a vontade de Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor Jesus. Isso está em 1 Coríntios 10, 3-4. Como ele também é apresentado como a sabedoria de Deus e o poder de Deus em 1 Coríntios 1, 24. Como a redenção e a santificação no versículo 30. À medida que lemos a Bíblia, encontramos as riquezas, encontramos riquezas e mais riquezas de Cristo. Muitas figuras nos remetem a Ele, e como ministro da Nova Aliança não podemos conhecê-lo apenas como nosso Salvador, mas precisamos ampliar em nossa experiência o aspecto do Cristo que é. Então, o que Ele é? Ele é tudo em todos. Então nós precisamos não só ter Cristo como nosso Salvador, como nosso Deus, mas nós precisamos conhecer todos os aspectos de Cristo,
todas as insondáveis riquezas de Cristo. Amém? Senhor Jesus. O quarto item, nós vemos que é os sofrimentos e as tribulações mediante a obra da cruz. Essa experiência é extremamente necessária e não há como escapar dela. Irmãos, não há como escapar dos sofrimentos e tribulações para a formação de um ministro da Nova Aliança. O nosso Senhor foi aperfeiçoado por meio das coisas que sofreu. Amém? Senhor Jesus, o nosso irmão amado Ezra tem falado a palavra da reconciliação. Sábado passado ele está tocando no Salmo 23, e ele tocou no versículo 4 que diz a respeito do vale da sombra da morte. O Senhor nos conduz em pastos verdejantes, nas águas de descanso, nas veredas da justiça, mas o Senhor também nos leva ao vale da sombra da morte. E esse vale da sombra da morte são as experiências de sofrimentos e tribulações da cruz. E essas experiências são extremamente necessárias. Não há, irmãos, não há como escapar delas. Em Colossenses, Paulo afirma: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo. Isso é Colossenses 1:24. Esse não é um sofrimento por causa de besteira, por causa dos nossos erros, por causa de comprou uma coisa que não deveria comprar, porque falou o que não deveria falar, porque ficou de cara fechada. Não é esse sofrimento. Esse sofrimento é por causa da igreja, por causa do corpo de Cristo. Então, todo ministro da Nova Aliança, na sua formação, ele experimenta completar o resto das aflições do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? As aflições mencionadas por Paulo envolvem pressão psicológica, tensão emocional e cansaço físico. Mas o que resta das aflições de Cristo? Podemos classificar as aflições de Cristo com duas categorias. A primeira das quais diz respeito ao sofrimento de Cristo por nossa redenção. Quanto a esse aspecto, não há o que completar. Cristo, para nos redimir, nos trazer de volta para Deus, nos reconciliar com Deus, Cristo já completou todos os sofrimentos. Esse é o primeiro aspecto. Já foi consumado. O segundo, por sua vez, refere-se às aflições de Cristo por causa da igreja. Nesse sentido, ele está de pé intercedendo diariamente por cada um de nós. Ele estava em pé quando Estevão era apedrejado. Então Estevão estava completando o restante das aflições do corpo de Cristo, que é a igreja. Então em Atos 7, versículos 55 e 56. Semelhantemente, hoje o Senhor, como o sumo sacerdote, está andando entre nós no meio dos candelabros de ouro, encorajando-nos e chamando-nos. Apocalipse 1, versículo 3. Paulo disse que se tornou ministro não para completar as aflições concernentes à redenção, mas a favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Como ministro da Nova Aliança, é um privilégio sofrer pela igreja. Amém? Se eu não me engano, em Colossenses também diz que, pois não foste chamado, não foi dado a graça apenas de crer no Senhor, mas também de padecer por Ele. Então, nos foi dado o privilégio de sofrer por causa da igreja. Isso para nós é um privilégio. Senhor Jesus, todo este sofrimento tem um propósito: ajudar os filhos de Deus a ser maduros em Cristo. Para tanto, Paulo se esforçava e se afadigava o máximo possível, lançando mão do poder que havia em seu interior. Colossenses 1, 28 e 29. Esse é o trabalho de um ministro da Nova Aliança. Qual é o trabalho de um ministro da Nova Aliança? Se afadigar e se esforçar ao máximo para fazer com que os filhos de Deus amadureçam em Cristo. Amém? Nosso trabalho é levar todo o homem perfeito a Deus por meio de Cristo Jesus.
Senhor Jesus. Em 2 Coríntios, Paulo mostra que os sofrimentos pelos quais passamos servem para consolar os outros. Quando passamos por sofrimentos, somos consolados por Deus para que possamos também consolar outros. Amém? 2 Coríntios 1, do 3 ao 6. Esse consolo significa encorajamento. A palavra consolo nesse versículo quer dizer encorajamento. Então, quando nós passamos por algum sofrimento, alguma dificuldade, o próprio Senhor, como sumo sacerdote, Ele está nos encorajando, nos consolando, para que nós, como ministros da nova aliança, possamos consolar e encorajar também os demais. Amém? Portanto, quando passarmos por tribulação, que no grego é klipsis, e significa prensa, pressão, sufoco, opressão, aflição, tribulação, angústia e dilema. Há de convir, os mais jovens têm o dilema, e os mais velhos que não entendem muito bem o porquê que estão passando, o que estão passando, na hora que estão passando. Essas experiências serão muito úteis para aliviarmos os sofrimentos dos outros que porventura venha passar pela mesma situação. Então, irmãos, se regozija por causa desse sofrimento, por causa dessas dificuldades, porque virão outros irmãos após nós que precisarão ser cuidados. E nós, por ter passado por esse sofrimento, assim como Cristo Jesus passou antes de nós podemos encorajá-los e consolá-los. Amém? O sofrimento de outros, Senhor Jesus, tudo faz parte do arranjo e do ordenamento divino. Se os sofrimentos abundam, o encorajamento divino superabunda. Portanto, como ajudaremos as pessoas se não passarmos por tribulações? Se o serviço de um ministro é aperfeiçoar esses filhos de Deus para entrar no reino, como nós iremos aperfeiçoá-los sem ter passado antes pelo sofrimento que eles passaram? Então, as provações pelas quais passamos nos ajudam a conhecer necessidades humanas e, consequentemente, a ser afetivos em nossa pregação. O esplâncno de Cristo, as ternas misericórdias, os ternos afetos de misericórdia. Foi exatamente por isso que Jesus tornou-se homem, para conhecer a natureza humana. Em sua humanidade, Jesus conheceu todas as fraquezas humanas e hoje, como sumo sacerdote, Ele pode compadecer-se de nós. Em Hebreus 4,15. Quando nos sentirmos fracos e desencorajados, podemos aproximar-nos confiadamente junto ao trono da graça para receber socorro. Versículo 16 do capítulo 4 de Hebreus. Hoje, o Senhor vive intercedendo por nós, suprindo-nos e encorajando-nos, que muitas vezes dando para nós o sofrimento e o encorajamento que muitas vezes nos falta. Esse ciclo de passar por sofrimento que muitas pessoas ou muitas vezes nós passamos, nos faz ser encorajado pelo Senhor e ser usado por Ele para encorajar outros a fazer parte do viver de um ministro da nova aliança. Então, esse sofrimento, essas dificuldades, nada mais é que a formação de um ministro da nova aliança. E tem uma pergunta que diz: quais são os 4 elementos necessários para a formação de um ministro da nova aliança? O primeiro elemento, ele mostra para nós que o ministro ele precisa ter uma comissão. E ele precisa ser fundamentado na palavra. E ele também precisa, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, experimentar as riquezas de Cristo. O 4º item mostra que os sofrimentos e tribulações, eles são o 4º item para que um ministro da nova aliança seja aperfeiçoado e formado. Lembrando que essa é a leitura do Alimento Diário, A Minha Graça Te Basta, série Ministros de uma Nova Aliança, é a mensagem da semana 4, amém? Minha Graça Te Basta. Os irmãos que quiserem adquirir, vai ter um link aqui embaixo, procure os irmãos responsáveis pela literatura da sua igreja, amém? Jesus é o nosso Senhor.